Arif a pega nos braços e chora. Yelis grita seu nome várias vezes e Bahar abre os olhos. Ela pergunta sobre seus filhos. Arif e Yelis contam que Musa os pegou e que eles estão bem. Bahar agradece. Quando Arif tenta pegá-la no colo, Bahar grita de dor e diz que quando quis ir para a escola das crianças ficou tonta e caiu com muita força. Yelis pergunta se já se passaram várias horas desde que ele caiu. Bahar diz que sim e pensa que você torceu o tornozelo. Ele deixou o telefone lá dentro e não conseguiu ligar para eles. Arif chorando tenta levantá-la lentamente, mas Bahar sente muita dor e diz que se ele a mover vai machucar as costas. Ela pede que ele lhe dê mais um momento. Bahar pergunta a Arif por que ele está chorando, não importa o que aconteça ele não tem motivo para chorar. Arif enxuga as lágrimas, mas elas continuam escorrendo de seus olhos. Com todas as suas forças, ele levanta Bahar e desce com ela nos braços. Yelis vê pela entrada que Musa chegou com as crianças e avisa Bahar, que pede a Arif que a coloque no chão porque não quer que seus filhos a vejam assim. Ela tenta se segurar e seus filhos correm para abraçá-la. Yelis pede que a tratem com cuidado. Bahar avisa que está bem, acabou de cair. Doruk olha para Arif e pergunta se ele também estava com medo. Bahar diz que sim, mas é isso. Yelis pede às crianças que deixem Arif levar a mãe ao hospital. Doruk diz a ele que está tudo bem, mas espera que não demore muito. Bahar os abraça e pede que obedeçam a sua tia Yelis. As crianças sobem para sua casa e Bahar cai novamente nos braços de Arif. Ele e Musa a levam até o carro. Seida vem correndo e entra no carro com Bahar. Arif os leva para o hospital. Na casa de Bahar e Yelis ela está muito nervosa. Ela pede a Nizam e Doruk que troquem de roupa. Yelis se sente e liga para o Dr. Yale. Ela informa que Bahar já apareceu, ela estava na escada e a encontraram inconsciente. Neste momento eles estão a caminho do hospital com Arif. A doutora Yale agradece e corre até seu consultório para avisar a Tissy que sua filha está bem e eles vão para lá. A Tissy fica feliz e abraça Yale. Sark conta em ver que alguns homens o jogaram no mar. Ele pensou que iria se afogar e depois disso só consegue se lembrar de uma mulher gritando para ele recuperar a consciência. Essa mulher era Peril, sua atual esposa. Enver conta que já sabe que ele se casou com outra mulher com quem teve 2 filhos. Ele diz a ela que eles são crianças de muita sorte e que espera sinceramente que possam crescer com ambos os pais. Doruk e Nizam não conseguiram fazer isso porque alguém tomou outra decisão por eles. Sark começa a chorar e diz a Enver que não tinha condições de procurar sua família. Ele ficou doente por muito tempo e quando conseguiu se recuperar quis procurá-los, mas tinha que ter muito cuidado porque tinha gente vigiando ele e sua família, gente que estava esperando ele sair para procurá-los. Para pegá-lo. É por isso que enviaram alguém a Bahar para saber o que havia acontecido com ele. No entanto, foi mais tarde que ela descobriu que ela e seus filhos haviam morrido. Enver olha para ele atentamente e pergunta para quem ele disse isso. Sarp responde que foi ele. Sarp diz que se lembra que mandou um nome para a casa onde morava com Bahar com o objetivo de encontrá-la, dar-lhe dinheiro e avisar que estava de volta, mas o homem disse que ele não os tinha encontrado. Depois deu-lhe o endereço desta casa, a da mãe de Bahar. Quando o homem chegou, quem abriu a porta foi Sirin, o homem de quem se fala é Munir. Ele falou com Sirin e perguntou sobre Bahar. Sirin disse-lhe que era sua irmã. Munir apresentou suas condolências ao Sr. Sarp. Ele se apresentou como colega de trabalho de Sarp e disse a Sirin que lhe devia algum dinheiro, então quer entregá-lo à Sra. Bahar agora. Sirin lhe disse que isso não seria possível, pois infelizmente ela e seus filhos morreram no incêndio. Enver fica surpreso ao ouvir essas palavras de Sarp, que lhe pergunta se Sirin não lhe contou que um homem foi à sua casa em busca de Bahar. Enver responde que não se lembra porque foi há muito tempo. Ele pergunta se foi ele quem enviou o dinheiro. Sarp diz a ele que na verdade foi o Sr. Sua quem fez isso, porque ele queria ter certeza de que eles estavam bem enquanto ele voltasse. Enver fica pensando. A Tissy recebe uma ligação de Arif que avisa que em poucos minutos eles chegarão ao hospital com Bahar para você. A ligação desliga e a doutora Yale pede para ela não se preocupar, pois eles já têm um quarto e um médico esperando por dela. A Tissy, muito triste, diz que Bahar caiu enquanto ela estava sozinha.
Ninguém poderia ajudá-la e ela não conseguia se levantar. E Eyal diz que ele não deveria se culpar. A única coisa que ela pode fazer é dar forças a ele. Os dois vão até a entrada do hospital para receber Bahar. Enquanto isso, no carro de Arif, Seida avisa a Bahar que eles chegarão em breve ao hospital. Seida percebe que Bahar não diz nada e tenta movê-la, mas ela está completamente inconsciente e não dá sinais de vida. Seida, muito assustada, pede para Arif acelerar, pois eles devem chegar agora mesmo. Muito preocupado, Arif também tenta ligar para Bahar, mas não conseguem fazê-lo acordar. Os médicos aguardam Bahar com uma maca quando Arif chega para o carro e Seida grita por socorro. Arif pega Bahar e a coloca na maca. Atice, ao ver a filha naquele estado, desmaia repentinamente e é ajudada por algumas enfermeiras. Arif acompanha Bahar até certo ponto do corredor do hospital e depois a observa de longe enquanto ela é levada ao pronto-socorro. Bahar consegue abrir um pouco os olhos e em vez de ver o rosto do médico, vê o rosto de Arif e sorri. Então o rosto muda para Sarp, Bahar o encara e desmaia novamente na maca. Enver continua conversando com Sarp, que lhe conta que depois que soube da morte de sua família, ficou muito mal por um tempo e pensou que iria enlouquecer, mesmo pedindo, teve que levá-lo ao médico. Desesperado, Enver diz que ele não foi o único que passou mal. Sarp diz que tentou suicídio 2 vezes, mas a vida sempre o impediu. Então ele desistiu e passou a pensar que estava destinado a sofrer aquele tormento. Enver com raiva diz a ele para não falar com ele sobre tormentos. Talvez casar novamente, ter mais 2 filhos e viver uma vida de milionário tenha sido uma tortura para ele. Nunca? Na verdade, ele pergunta o que está fazendo em casa. O que você quer? Sarp responde que iria explicar tudo para ele e sua esposa. Ele precisa que eles entendam que ele não abandonou Bahar ou seus filhos. Ele acreditava que se explicasse tudo para eles, eles o perdoariam. Enver diz a ele que pensou que poderia limpar sua consciência, mas sua filha foi sequestrada, um homem o perseguiu com uma arma e ele teve um ataque cardíaco. Talvez tudo isso tenha passado pela sua consciência. Sarp apenas diz que está procurando uma maneira de sobreviver, mas Enver o interrompe dizendo que já encontrou o caminho. Você deve seguir em frente com sua vida e ficar longe deles. Você pode se perdoar, se puder. Sarp chora e pede um último favor a Enver. Ele precisa que ela converse com ele sobre o incidente em que sua família morreu. Sarp implora que ele conte como as coisas aconteceram. Enver, muito chateado, diz que não pode contar nada a ela sobre isso. Tudo aconteceu muito rápido e ele não pode contar mais nada. Enver grita para Sarp sair de casa agora. Sarp responde que não. Atice está deitada em uma sala. Seida e Arif a acompanham. O doutor Eyal entra e pergunta como ela se sente. Atice diz a ela que não importa sobre ela, mas sim como Bahar está. E Eyal diz a ele que isso aconteceria a qualquer momento. Era inevitável, pois é demais para Bahar, na verdade, é um milagre ele ter acordado. Atice pergunta se ele quer dizer que o sofrimento está prestes a acabar, mas Eyal diz que não é tão fácil. Bahar ainda não recebeu o transplante e graças a Deus eles ainda têm medula de reserva. Arif pergunta se ela está se referindo à medula da outra irmã, e Eyal diz que não, é a medula de Sirin, já que a outra garota não era compatível. Seida avisa que não importa se ela é de Sirin, eles deveriam ligar para ela para ir ao hospital e doar tudo o que Bahar precisar. Arif, um pouco confuso, diz que Sirin deve doar a medula, afinal ela é irmã dele. Atice dá a má notícia de que Sirin desapareceu, ela saiu de casa. Atice pega seu telefone e liga para Enver, que ainda está em casa com Sarp. A mulher pergunta ao marido se Sirin voltou, mas Enver diz que não. Ela pegou todas as suas coisas e foi embora, não sabe se vai voltar e espera que seja melhor não voltar. Enver grita para Sarp sair de casa. Atice pergunta com quem ele está falando e Enver responde que é apenas um entregador de água. Atice diz que eles devem encontrar Sirin agora, caso contrário Bahar morrerá. Enver pronuncia o nome de Bahar e avisa a esposa que irá para lá agora mesmo. Sarp se vira para vê-lo, aproxima-se dele e pergunta por que ele disse Bahar. Enver, assustado e zangado, conta a ele o que Sirin quis dizer. Ele novamente exige que ela saia de casa e deixe Bahar e seus filhos descansarem em paz. Sarp, muito triste, se vira e sai de casa.
Sarp dirige seu carro e se lembra de algumas pistas mencionadas por Enver que pareciam mostrar que Bahar está vivo. Sarp retorna rapidamente para a casa de Enver e o encontra na rua, a caminho do hospital. Sarp sai do carro e eles perseguem Enver, pedindo-lhe que espere um momento. Sarp conta a Enver que lhe contou que sua família havia morrido em um acidente e parece que ele se referia a um acidente de trânsito. Enver com raiva diz a ele que ele não tem tempo para isso. Sarp pergunta em que tipo de acidente eles morreram. Disseram-lhe que tinha ocorrido um incêndio. Enver diz que já contou tudo o que sabe e se continuar a incomodá-lo a única coisa que fará é causar-lhe outro ataque cardíaco. Enver para um táxi, entra e sai. Sarp apenas olha para ele muito confuso. Atice sai de seu quarto com Seida e Arif, doutora Yale, diz a ela que, como ela se sente melhor, lhes dará permissão para entrarem para ver Bahar, mas eles devem tentar não fazê-la falar muito. Atice agradece a Yale por tudo o que fez por eles. Yale diz a eles que não é nada, eles só precisam se preocupar em encontrar Sirin onde quer que ela esteja. Seida diz a Arif que o inferno é onde aquela mulher deveria estar. Os três ficam por um momento no consultório do Dr. Yale. De repente, ele chega e pergunta se conseguiram ver Bahar. Atice diz que não, porque quando ele chegou estava tão sério que pensaram que ele tinha morrido. Neste momento ele está estável e poderão vê-lo quando ele está em uma sala. Alice fica aliviada, mas Atice avisa que devem fazer o transplante o mais rápido possível ou ela poderá morrer. Ela pergunta a Alice quem está cuidando dos filhos e conta que a mãe dele chegou recentemente e ficou com eles. Na casa de Bahar vemos que quem está cuidando das crianças é Yusuf, eles ficam olhando para ele. Yusuf pede que eles vão brincar, mas Doruk diz que eles não querem fazer nada, estão apenas esperando a mãe. Yusuf diz que está bem e manda que se virem para não olharem mais para ele. Doruk pergunta a que horas ele voltará para a mãe, pois está com fome. Yusuf olha para eles e não sabe o que fazer. Por outro lado, vemos Sirin chegando em uma van com Sua em sua mansão. Ele o recebe e quando Sirin entra diz que nunca viu uma mansão tão bonita. Sua diz a um de seus funcionários que a senhorita Sirin ficará com eles por um tempo. Então, por favor, leve-a para o quarto dela. A funcionária obedece e pede que Sirin vá com ela. Enver chega ao hospital e é recebido pela doutora Yale, que o leva ao seu consultório junto com os demais. Atice conta ao marido que brigou com Sirin justamente no pior momento. Enver pede desculpas, pois não sabia que isso iria acontecer. Seida pergunta por que eles brigaram. Enver diz que encontrou uma grande quantia em dinheiro em sua bolsa. Ele perguntou como ela conseguiu isso e ela respondeu com mentiras. Depois disso, ele quis ir embora. Atice pergunta por que Sirin tinha dinheiro. Enver, um pouco chateado, diz que é a mesma coisa que ele queria saber, já que ele é seu pai e não quer mais problemas. Seida pede que ele se acalme. Atice pergunta preocupada por que ele iria querer sair de casa. Enver diz a ela que sabe muito bem que sua filha tem sérios problemas, ela não é uma boa pessoa e isso é culpa deles. Seida diz a ele que não é culpa dele. Sirin não é criança e está ciente de suas ações. Enver suspira e diz que Sarp foi até a casa. Todos ficam muito surpresos ao ouvi-lo e Seida pergunta se ele disse alguma coisa sobre Bahar. Enver responde que não. Ele conta que Sarp veio lhe contar sua versão da história e para deixar claro que nunca abandonou sua família, quer que eles o perdoem. Seida diz que se esqueceu de contar a ele que agora tem uma vida luxuosa com uma família perfeita. E Alice pede que não o tratem mal, afinal ele é pai de Nizam e Doruk. Seida insiste que este homem não pode voltar para Bahar, pois ela tem futuro com Arif. Atice olha para Arif, que tenta esconder sua preocupação, e Alice pergunta a Enver como Sarp justificou seu desaparecimento. Enver conta que Sarp alegou que o levaram para o exterior quando ele estava inconsciente. Depois que descobriu o que aconteceu com sua família ele tentou seguir em frente e constituiu família. Além disso, ele também não acredita na história que Sirin inventou sobre Bahar e as crianças terem morrido num incêndio. E Alice diz que se o que Enver diz for verdade, Sarp não é inteiramente culpado. Arif com raiva diz a Alice que não é assim. Você não fica trancado em casa se procura sua família. Sirin é um mentiroso e aquele homem é o pior. Atice se sente mal e sai do escritório. Arif também diz que deveria tomar um pouco de ar e ir embora. E Alice recebe um telefonema de Yusuf,
que pergunta a que horas ele voltará, pois teve que sair com as crianças para comprar comida para elas. E Elis avisa que ele irá assim que puder. Ela desliga a ligação e Yusuf diz às crianças que elas deveriam ir para casa agora. Atice saiu do consultório do Dr. Yale e se sentou em um banco. Arif olha para ela de longe e decide sentar-se à sua frente. Ele pergunta se ela tem que chorar, então ela deveria chorar. A mãe dele nunca chorava, mesmo que ela tivesse problemas. Um dia ele adoeceu e morreu sem dizer nada. Atice lamenta a perda de sua mãe e diz que certamente está descansando em paz. Arif agradece e diz que é muito difícil perder alguém querido. Atice diz que se Sirin não voltar eles não saberão o que fazer. Se algo acontecer, posso não vê-la novamente. Arif diz que ela certamente voltará, mas Atice diz que ela é assim, sempre quer causar problemas e quer ver a mãe sofrer. Sirin não está com nenhum de seus amigos nem com Neven e desligou o telefone, ela não tem ideia se a verão novamente. Atice para de chorar, olha para Arif e pergunta se ele está apaixonado pela filha. Arif responde que sim. Atice pergunta se Bahar sente o mesmo e Arif diz que sim. Ela sabe muito bem que lhe dirá que é uma mulher doente com 2 filhos, sofreu muito e ela, assim como sua mãe, teme que Bahar acabe sozinho de novo. Atice diz que não era isso que ela queria dizer a ele, pelo contrário, estar apaixonada é ótimo. O amor enche as pessoas de vida. Arif olha para ela e sorri. Por outro lado, vemos Bahar descansando em uma sala. Dr. Yale chega e pergunta se ela está se sentindo melhor. Bahar abre os olhos e pede desculpas por assustar todo mundo, e Yale diz que eles estavam muito preocupados. Bahar diz que teria preferido que Enver não descobrisse. Ela pergunta ao médico quando será o transplante. E Yale se senta ao lado dele e avisa que será quando Sirin aparecer, já que ele discutiu com o pai, saiu de casa e não atende o telefone. Bahar garante que este é um pretexto para não doar a medula óssea. Ele fez isso para que ela morresse. E Yale diz a ela que não é o caso, ela nem sabe que será feito um transplante, foi apenas uma discussão que terminou mal. Bahar chorando diz a ela que sua irmã não vai doar sua medula óssea, ela fará tudo ao seu alcance para evitar e ela morrerá, seus filhos ficarão órfãos. Ela diz que não quer que os filhos fiquem sozinhos, não é justo. E Yale pede que ele pare de falar assim. Sirin retornará e a cirurgia será feita, você deve confiar nela como sua médica. Bahar sorri e diz que promete tentar se sentir melhor a cada dia. E Yale diz que ele deve ter uma boa atitude e por enquanto ele tem que descansar, pois receberá a visita de Seida, e Elis, Atice e Enver. Bahar a interrompe e pergunta se Arif já saiu, e Yale apenas olhou para ela. Yusuf está voltando para casa com as crianças. Doruk olha para ele e pergunta se ele ama Arif. Yusuf responde que claro que o ama, é seu filho. Doruk pergunta se ele já beijou o tio Arif, e Yusuf diz que não precisa fazer isso se seu filho já for adulto. Doruk pergunta se Arif também o ama como seu pai. Yusuf diz que não saberia como lhe responder, pois nunca havia pensado nisso. Doruk diz a ele que Arif os ama porque quando os vê sorri, mas quando vê, não. Yusuf fica pensando. Arif entra no quarto de Bahar, vê as marcas em sua pele e senta-se ao lado dele. Bahar com os olhos fechados pronuncia o nome de Arif. Ele pergunta como ela sabia que foi ele quem entrou. Bahar responde que não sabe, ela abre os olhos e pergunta por que ele está olhando para ela daquele jeito. Arif sorrindo diz a ela que ela é uma mulher linda e começa a chorar. Ele diz a ela que chora quando alguém que ama está sofrendo, não sorri ou não consegue ser feliz. Bahar pergunta se ele acha que não conseguirá. Arif enxuga as lágrimas e diz que ela não morrerá. Ela não pode deixar os filhos e deve ficar com ele. Arif diz a ela que todos precisam dela para ser feliz. Bahar diz a ele que é verdade, então ele estará com eles. Ela pede a ele que cuide das crianças até que ela se recupere. Arif diz que ele fará isso com prazer, mas também pergunta a Bahar por que ele está chorando. Ela diz a ele que não é nada e junta a mão de Arif. Ele olha para ela e diz que sabe por quê, nunca a beijou. Bahar olha para ele. Arif se aproxima lentamente e lhe dá um beijo doce. Poucos minutos depois, Arif sai da sala muito surpreso e feliz, caminha pelo corredor e todos o olham de forma estranha. Bahar também sorri ao olhar pela janela.
Arif sai do hospital, para e olha para o céu, fecha os olhos e um enorme sorriso aparece em seu rosto. Su e Sirin estão jantando. Ele pergunta se é verdade que Bahar está doente. Sirin responde que sim e também queriam que ela doasse a medula óssea, mas ela pegou hepatite e não conseguiu, então procuraram outro doador. Sua pergunta o que acontecerá se não conseguirem encontrar outro doador. Sirin avisa que nesse caso Bahar morrerá. Ela olha para Su e diz que isso é bom para ela, porque se ela morrer não haverá possibilidade de ela voltar para Sarp. Porém, se ele morrer, seus filhos serão um grande problema. Sua diz a ele que essas crianças não o interessam. Ele pergunta a Sirin quem será o outro doador. Sirin responde que não sabe, mas pode descobrir. Dessa forma, eles podem se autodenominar parceiros. Sua diz a ele que só tem funcionários, não sócios. Sirin diz a ela que ela será a melhor funcionária que ele já teve. Sua pergunta o que ele precisa além de ficar em casa. Sirin olha para ele e diz que quer ter poder suficiente para fazer o que quiser, quando quiser. Isso é algo que eu poderia oferecer a ele. Sua diz que sim e avisa que fará compras amanhã. Sirin pergunta por quê. Sua diz a ela que se ela quer ter poder, então ela deve parecer poderosa com roupas e acessórios de grife. Sirin aceita e sorri. Um funcionário informa a Sua que Munir veio procurá-lo. Sua se levanta da mesa, sai e pergunta a Munir o que está acontecendo. Munir conta que Dona Yazin ligou e disse que precisava falar com ele com urgência, pois é Nezir. Sua diz que eles estão se metendo em problemas novamente e não estariam se sua filha tivesse continuado morando nos Estados Unidos. Munir diz a ele que Nezir não é perigoso, mas pode agir e dar ordens. Sua diz que sabe, mas ficaria mais calmo se estivesse morto. Ele diz a ela que vai pensar no que fazer. Munir o impede e avisa que a garota que ele trouxe para morar em sua casa é muito perigosa. Sua responde que espera que sim. Por outro lado, Nezir está sentado olhando uma fotografia de seu filho. O homem triste diz que hoje é seu aniversário. Nezir vê em sua televisão um vídeo em que seu filho aparece quando era apenas uma criança feliz no meio da natureza com algumas rosas. Ele para o vídeo, se levanta e se aproxima da janela de onde observa a mesma cena com rosas em que ele mesmo gravou seu filho. Faz muitos anos, Peril está na sala de sua mansão chorando incontrolavelmente. Seu funcionário lhe traz chá e pergunta se ele deveria ligar para o Sr. Alpo ou para seu pai. Peril diz que não, ela só precisa ficar sozinha por um momento. A campainha toca e o funcionário abre a porta para Sarp. Ele entra muito deprimido e sem perceber a presença da esposa sobe as escadas. Peril liga várias vezes para ele, mas ele só para quando ela o chama de Sarp. Ele olha para ela e segue caminho até o quarto. Pouco depois, Peril entra no quarto e vê o marido deitado na cama. Ela se senta ao lado dele e pergunta o que aconteceu na casa da família de Bahar. Sarp não responde porque está dormindo. Peril olha para ele e fica furioso sem saber o que aconteceu. Seida e Elis entram no quarto de Bahar, que está dormindo e acompanhado por Enver e Atice. E Elis diz a eles que é tarde demais e que eles deveriam sair agora e descansar. Atice diz que não pode ir embora. Seida conta a ele que Enver fez uma cirurgia recentemente e desmaiou. Os dois precisam descansar. E Elis ficará para cuidar de Bahar. Atice fica dizendo que não pode deixar a filha sozinha, mas Seida diz que Bahar está bem. Ela até perguntou sobre Arif e ficou feliz ao vê-lo. Ela se sentirá melhor se ver que todos descansaram. Bahar diz o nome de Arif durante o sono e Seida diz que ele estava certo. Atice, Enver e Seida se despedem e saem da sala, e Elis os acompanha para pegar um táxi e encontra Arif que pergunta se ele viu seu celular. E Elis tira do bolso. Ela conta que ele deixou cair quando estava no sofá. Arif percebe que tem várias ligações perdidas do pai e fica preocupado. E Elis diz a ela que provavelmente queria que ela fosse atrás dos filhos. Ela confessa que foi o Zuf quem cuidou dos filhos o dia todo. Arif fica bravo e diz que seu pai não pode cuidar de uma coisa dessas. Além disso, se Bahar descobrir, ficará zangado. E Elis conta que Yusuf até os levou para comer e eles estão bem. É melhor eles não dizerem nada a Bahar e deixarem passar desta vez. E Elis pede a Arif que vá até a casa de Bahar e cuide dos filhos esta noite, pois ela cuidará de Bahar. Nizam e Doruk já estão na cama prontos para dormir.
Doruk pergunta à irmã se ela cuidaria dele da mesma forma que sua mãe. Nizam pergunta o que ele quer dizer, ele não consegue porque ainda é muito jovem. Doruk conta a ele que seu pai foi embora e o que acontecerá se sua mãe também for embora, quem vai cuidar deles. Yusuf os ouve da sala, Nizam olha atentamente para o irmão e os dois começam a brigar com golpes, Yusuf entra rapidamente e os separa. Nizam conta a Yusuf que seu irmão disse que sua mãe morreria. Doruk responde que não é verdade, sua mãe não vai embora como seu pai, ela apenas desmaia. Nizam conta que acabou de perguntar o que fariam se sua mãe os abandonasse. Doruk diz a ela que ela não queria morrer, ela quis dizer que se sua mãe os abandonasse e fosse como sua avó fez, ela foi embora e deixou sua mãe sozinha quando era muito jovem. Ele diz que ouviu, mas não sabe quem disse. Nizam empurra e o chama de mentiroso. Doruk diz a ele que o verdadeiro mentiroso é Arif, porque viu o pai no hospital e depois negou. A campainha toca, e Yusuf abre a porta enquanto segura Doruk nos braços. Arif pergunta por que ele não adormeceu. Doruk responde que sua irmã bateu nele. Arif recebe Doruk e avisa ao pai Yusuf que a partir de agora ele cuidará dos filhos e poderá descansar. Doruk beija Yusuf na bochecha e ele vai embora. Arif vai até a sala e acende a luz. Nizam pergunta onde está sua mãe. Arif diz que ela não virá esta noite, mas ela lhes mandou um presente. Arif mostra a eles um vídeo em seu telefone no qual Bahar diz aos filhos que está bem e que eles não devem se preocupar, devem ficar para fazer exames e depois fazer cirurgia. É por isso que eles devem obedecer a Arif e dormir. Os filhos ficam mais tranquilos ao ver a mãe, dizem que não querem dormir um ao lado do outro. Arif não tem escolha a não ser deitar com eles no meio da cama para separá-los para que possam dormir sem brigar. No dia seguinte, Arif prepara o café da manhã para as crianças e pede que se apressem porque tem que ir para a escola. Nizam pergunta a Arif se ele pode faltar hoje e ir visitar sua mãe. Arif responde que eles precisam ir para a escola, mas podem visitá-la quando saírem, ele promete. Arif avisa que depois de visitar Bahar os levará para a casa da avó e lá ficarão alguns dias. Nizam pergunta se ele vai levá-los até lá porque sua mãe está muito doente. Arif diz que não, ela fará uma cirurgia e ficará alguns dias internada. As crianças dizem que está tudo bem. Enver se senta à mesa com Atis enquanto Seida prepara o café da manhã. Ela diz a eles que estava pensando e que eles deveriam ligar para os amigos de Sirin um por um. Atis diz a ele que já ligou para eles ontem, inclusive para Leven, que disse a ela que perguntaria a seus colegas. Enver diz a ele que talvez ele tenha ficado em um hotel, pois tem dinheiro suficiente. Seida avisa que eles deveriam ir a um programa de TV e anunciar seu desaparecimento porque Bahar não pode esperar mais. Enver diz que não é uma boa ideia, pois Sarp iria descobrir e voltaria para a casa dela. Atis vai para seu quarto atender o telefone. Enver avisa Seida que eles irão para o hospital depois do café da manhã. Seida avisa que hoje ele deve ficar em casa caso Sirin volte. O venerável velho diz-lhe que ele está certo. Atis volta para a cozinha chocada e com o rosto pálido. Enver e Seida, assustados, perguntam o que aconteceu. Atis conta que acabaram de ligar para ela do trabalho e demiti-la. Por outro lado, vemos Sarp acordando e saindo da cama. Peril também está acordado. Sarp a cumprimenta e pede desculpas por não ter ligado para ela. Ele sabe que quer saber o que aconteceu na casa dos pais de Bahar. Peril diz a ele que está tudo bem, ele pode contar quando se sentir pronto. Sarp diz a ele que a mãe de Bahar não estava lá, mas o Sr. Enver ficou furioso e não quis perdoá-lo. Peril diz que pelo menos ele tentou. Sarp diz a ele que achou muito estranho quando Enver mencionou o acidente. Bem, parecia que ele não sabia nada sobre aquele terrível incêndio. Peril aconselha a esquecer, mas Sarp comenta que tem algo que não bate. Ele vai ao banheiro e Peril olha muito sério. Sirin desce à sala e cumprimenta a sua. O velho tarado lhe dá um envelope contendo um cartão de crédito, um SIM para seu celular e dinheiro. Sirin sorri e agradece pela hospitalidade. Sua diz a ele que certamente precisará disso quando investigar o doador de medula óssea para sua irmã. Ele informa a Sirin que terá um convidado especial esta noite e agradeceria se pudesse jantar em seu quarto. Além disso, se você quiser ir a algum lugar ao ar livre, há um motorista à sua disposição.
Sirin agradece e diz que não há problema. Ela pergunta a sua qual é o limite de crédito que ela pode gastar. O velho responde que não tem limite, ele pode gastar o quanto quiser. Sirin pergunta se ele pode gastar 10.000 liras. Sua diz que se ele quiser pode gastar 100.000. Sirin sorri impressionado e diz que é assim que é ser rico. No hospital, Atice e Seido estão se reunindo com a doutora Yale em seu consultório. O médico está revisando os últimos exames que foram feitos em Bahar e diz que infelizmente ele está piorando e que eles devem ser rápidos. Ela pergunta se tem novidades sobre Sirin. Atice, muito preocupada, diz que não. O telefone dele ainda está desligado, ele já ligou para os amigos e não sabe mais o que fazer. Ao mesmo tempo, Bahar está deitada e liga para a mãe enquanto ela dorme. Yelis está cuidando dela, acorda-a e conta que sua mãe saiu com Seida por um momento. Yelis diz que ela precisa comer, Bahar diz que ela não quer, e Yelis insiste que ela deve comer, porque Arif virá hoje com as crianças e eles não podem vê-la assim. Bahar pede a Yelis que o ajude a vestir um suéter, pois as crianças não conseguem ver as marcas em seus braços. Yelis ajuda e nesse momento Doru, Nizam e Arif entram na sala e cumprimentam Bahar. Ela abraça os filhos e diz que sinto muita falta deles. As crianças entregam-lhe uma caixa de biscoitos, Bahar pega um e morde tentando não vomitar. Ela agradece aos filhos e todos passam um momento juntos. À noite, sua volta para casa, entra na sala e ouve Sirin lhe dando as boas-vindas. Quando Sua se vira para vê-la, ele percebe que Sirin está com roupas muito elegantes, ela está maquiada e até alisou o cabelo. Sua diz a ele que ela está linda e está sem palavras. Sirin se aproxima dele e diz que queria que ele visse para onde vai seu dinheiro. Sua responde que valeu cada centavo. Sirin avisa que ela irá para seu quarto para não incomodar seu convidado, ela para e pergunta a Sua se ele realmente gostou de seu troco. Sua diz que se apaixonaria se ele fosse mais jovem. Sirin sorri e diz que não o acha velho. Ela sai e Sua olha para ela. Poucos minutos depois vemos Sua jantando com Yezin. A mulher que foi à casa de Nezir e exigiu vê-lo. Ela pergunta a Sua se ele não acha estranho. Sua diz a ele que a princípio não suspeitou, mas já se passaram mais de 4 meses. Sirin os ouve de uma parede próxima, e Yezin diz a Sua que não a deixaram vê-lo e suspeita que ele não esteja realmente doente. Sua diz a ele que isso não é possível. Conversaram com os médicos e garantiram-lhe que ele era como um vegetal. Yezin diz que também pensou isso, mas se acha forte como um carvalho e acha que sabe por que faz isso. Ele faz isso para que o assassino de seu filho relaxe e então ele vem à tona. Aquele homem é Sarp e aqueles que o ajudaram serão eliminados. Sirin fica surpreso ao ouvir isso e com muito medo volta para seu quarto. Sua começa a tossir e também fica impressionado. Yezin pergunta se ele tem alguma coisa a ver com aquele Sarp. Sua pergunta se ela tem certeza de que Nezir não está em estado vegetativo. Yezin diz a ele que não tem provas, mas tem certeza do que diz. Sarp avisa a esposa Piril que vai sair para correr, ela pede que ele não demore. Mas alguns segundos depois, ela ouve Sarp ligar o carro e sair rapidamente, ela olha pela porta com muita raiva. Sarp chega e estaciona em frente à casa de Enver, ele sai do carro e liga para casa, e Yelis abre a porta, fica surpreso ao vê-lo e pergunta o que ele precisa. Sarp diz a ele que está procurando a senhora Atice. Yelis avisa que não tem ninguém, todos saíram de férias por um mês e ela está cuidando da casa. Yelis fecha a porta e fica tremendo de medo. Sarp vai até os fundos da casa e espia por uma porta. Ele vê Yelis no quintal com uma menina entrando na casa e depois vê um menino colecionando aviões de papel e Yelis traz as crianças para dentro de casa e Sarp reconhece o menino como o mesmo menino que viu no hospital e que o chamava de pai. Alguns policiais perguntam o que ele está fazendo ali espionando. Sarp diz que está procurando o Sr. Enver e a polícia diz que ele deve ir até a porta da frente. Sarp agradece e vai para seu carro. Ele se levanta e pensa intensamente no garoto que viu 2 vezes. Sua chega rapidamente na casa de Peril e ordena que ele prepare as crianças, pois elas partirão imediatamente de lá. Peril assustado pergunta o que está acontecendo. Sua pergunta onde está Alp. Peril responde que disse a ela que ia sair para correr. Ela pergunta a ele para onde eles os estão levando. Sua diz a ele que aconteça o que acontecer. O que acontece é que parece que Nezir não está doente e ele não pode tê-los lá até ter certeza absoluta.
Peril pergunta o que acontecerá com seu marido e Sua diz que quando o encontrarem, o enviarão para ela. Agora ele precisa se apressar e sair de lá com as crianças. Peril sobe para seu quarto para preparar as malas. Por outro lado, na casa de Nezir, seu guarda-costas chamado Azim sobe até seu quarto e informa que tem uma pista sobre Sarp e parece que o encontraram. Nezir fica surpreso e pergunta se não havia um homem observando onde viram Sarp. Azim diz que sim. Nezir então pergunta por que aquele homem não viu Sarp. Azim responde que talvez tenha sido um momento de fraqueza quando perderam. Nezir ordena que ele leve aquele homem que guardava Sarp na frente da casa onde fica o roseiral. Azim diz a ele que o verá e perceberá que ele não está doente, mas Nezir diz que isso não importa e que ele deve obedecer. Nezir olha as fotos do filho, abre a janela para ver o homem de lá e pega uma arma. Ele mira em seu quarto e atira na cabeça do homem. Sarp caminha pelo cemitério com uma pá nas mãos. Ele fica em frente aos túmulos de sua família e sem hesitação começa a cavar com todas as suas forças. Ele começa com o túmulo de Bahar. Quando sente algo duro com sua pá, ele para de cavar e remove a terra com as próprias mãos. Sharp encontra um saco para cadáveres e o abre ao ver o corpo, dá um passo para trás e vomita com o cheiro. Ele se sente segura a cabeça, porque sente que está enlouquecendo. Sarp se levanta e olha para os túmulos de seus filhos. Ele pega a pá novamente e começa a cavá-las também com muito esforço, fazendo o mesmo processo da primeira cova. Atis e Enver estão assistindo televisão. O velho abaixa o volume e diz à esposa que não deveriam ter levado os filhos para lá. Atis pergunta por quê. Enver diz a ela que Sarp pode retornar a qualquer momento e pode vê-los. Atis diz a Enver que Sarp não tem motivo para ir. Enver diz a ele que este homem está louco e está obcecado desde que descobriu que eles morreram. E ele sai do quarto de Sirin, onde ficam as crianças. Enver pergunta se ele conseguiu fazê-los dormir e Elis responde que embora tenha demorado um pouco, ele finalmente conseguiu. E Elis olha para eles e diz que há algumas horas, quando bateram na porta, na verdade era Sarp. Enver fica chateada e diz que ela sabia. Atis fica muito surpresa. Ela traz seu remédio para Enver e pede que ela se acalme e se sente. E Elis conta que na verdade ela os cobriu dizendo a Sarp que eles haviam saído de férias por um mês e ela quem cuida da casa. Atis diz que é uma boa ideia e pergunta se ele acreditou nela. E Elis, um pouco em dúvida, diz que acredita que sim. Enver, muito zangado, diz-lhes que não podem ficar calmos e acreditar que Sarp acreditou nessa desculpa. E se ele ainda estiver de olho neles, já que um homem com esse estado de espírito é capaz de qualquer coisa? E Elis pede novamente para Enver se acalmar. Enver diz a ele que a única coisa que conseguirão é atrair atenção a esta hora e eles não sabem se Sarp está lá fora esperando que façam isso. Enver diz que pela manhã os levará à escola como sempre faz. E Elis pergunta como farão se ele sair com as crianças. Sarp pôde reconhecer Nizam. Enver responde que eles vão pensar nisso pela manhã. E Elis pergunta se eles vão ficar com Bahar. Enver diz que não, porque se Sirin voltar isso seria um problema. Atis concorda com Enver e todos pensam em como vão tirar as crianças de casa. Munir entra na sala e informa a sua que levaram Peril e as crianças para a casa do lago. Eles fizeram tudo o que ele lhes pediu. Sua pergunta se encontraram Alp. Munir diz que não, mas logo encontrarão. Ele olha em volta para ter certeza de que não há ninguém e diz que devem ter cuidado com Sirin porque ela é perigosa. Sua diz a ela para não exagerar, pois ela é apenas uma garota boba. Sirin colocou um microfone debaixo da mesa e os escuta. Sua ordena que Munir pare de inventar coisas e se prepare para continuar procurando por Alp porque eles nem querem imaginar o que aconteceria se Nezir as encontrasse. Munir diz que tudo bem. Sarp está dirigindo e muito emocionado diz que não é verdade, o que está acontecendo deve ser um sonho. Ele para o carro e pergunta por que a vida está brincando com ele assim. Ele começa a bater a cabeça no volante repetidamente enquanto diz a si mesmo para acordar. Na mesma hora no hospital vemos Bahar, ela está dormindo e quando tenta se mexer seu corpo dói. Seida está ao lado dela e acaricia seus cabelos para tentar acalmá-la, mas Bahar pronuncia o nome de Sarp. Seida tenta não chorar e enquanto acaricia diz que está sonhando e que tudo vai ficar bem. Bahar pede que ele durma com ela.
Seida tenta se acomodar ao lado dela na cama e cuida dela enquanto ela dorme. Sarp chega na casa de Sua e ao sair do carro encontra Munir, que lhe conta que o estão procurando. Alp, cheio de raiva, agarra-o pelo pescoço e pede-lhe que reze para não o matar. Então Sarp entra na casa de Sua e vai para a sala. Surpreso, Sua pergunta o que ele estava fazendo lá, mas Sarp pede o telefone da funcionária e manda que ele vá até a cozinha. Sua pergunta a Sarp por que o lugar onde ele estava cheio de sujeira e lama. Sarp o encara, joga o celular do funcionário no sofá e pergunta onde está sua esposa. Sua diz a ele que estou levando o Peril e as crianças para outra casa e que ele deveria ir com eles até que o pior passe. Sirin os ouve de seu quarto. Sarp grita com ele dizendo que se refere a Bahar, sua esposa Bahar e seus filhos onde eles estão. Sarp agarra Sua e começa a socá-lo no rosto. Sua diz que ele é louco e Sarp responde que sim, ele é muito louco e ainda mais porque foi ver os túmulos de sua família. Bate em Sua com muita força e várias vezes. Sirin fica com medo de ouvir tudo que Sarp diz. Sarp manda Sua dizer onde está sua família. Sua, mal conseguindo falar, diz que não sabe do que está falando. Sarp solta e aponta uma arma para ele. Sua implora que ele não faça nada e diz que Nezir é o culpado de tudo, não ele. Sarp retira a segurança da arma e pergunta uma última vez onde eles estão. Munir estava inconsciente no chão, do lado de fora da casa de Sua. Ele acorda e bate muito alto na porta da frente enquanto grita para que Abram, um de seus homens, lhe dá as chaves da casa. Munir abre a porta e corre até Sua, que lhe diz que pensou que iria morrer. Munir ordena que persigam Sarp, mas quando os homens saem de casa, Sarp escapou em seu carro. Sua dá algumas ordens a Munir, não sabemos o que eram, mas Sirin ouve absolutamente tudo de seu quarto. Elis vai até a cozinha e de lá liga para Seida. Elis conta a ele que Sarp foi até sua casa hoje. A loira fica chocada e sai do quarto de Bahar. Ela pergunta se ele viu os filhos, e Elis diz que não. Ele inventou uma desculpa e disse que ela estava cuidando da casa, mas ela não sabe se ele acreditou nela. De acordo com Enver Sarp, ele não acreditaria nisso. Seida, assustada, pergunta o que farão agora. Elis avisa que por enquanto eles levarão as crianças escondidas pela manhã. Elis diz a Seida que o motivo da ligação é porque eles precisam estar muito atentos. Sarp pode descobrir e ir para o hospital, por isso informa para ficar alerta. Seida Lea diz que está bem e avisa a Elis que Bahar falou sobre Sarp a noite toda enquanto dorme. Ele pode sentir algo do que está acontecendo. Elis diz a ele que se Bahar descobrisse seria o melhor, mas se ele visse na sua frente não aguentaria. Seida também pede que ele esteja sempre alerta ou as coisas ficarão fora de controle. Os dois desligam a ligação. Seida entra novamente na sala e observa Bahar enquanto eles pensam em tudo o que está acontecendo. Sirin desce até a sala da casa de Sua e pergunta o que aconteceu, pois ouviu alguns gritos e Bahar ficou com medo de olhar. Quando Sua vira o rosto, ela o vê com feridas e sangue e pergunta o que aconteceu. Sua avisa que Sarp veio até a casa, mas ele já saiu e não há com o que se preocupar. Sirin diz-lhe que devem preocupar-se, porque tem que ver o estado em que o deixou. Ela pede que ele vá ao hospital, mas Sua diz que não é necessário. Sirin avisa que então vai limpar seu rosto. Ela pergunta por que Sarp faria algo assim, mas então ele sai em busca de um kit de primeiros socorros para ajudar Sua. Poucos minutos depois, Sirin termina de limpar as feridas da sua idade e ela diz que é hora de dormir. Ele também deveria. Antes de Sirin ir embora, Sua interrompe e diz que antes de perguntar por que Sarp fez isso, o fato é que ele já sabe que Bahar e os filhos estão vivos. Surpreso, Sirin pergunta como ele descobriu isso. Sua diz a ele que não importa como, mas pelo fato de ele já saber, Sirin pergunta o que vai acontecer agora. Talvez Sarp deixe sua esposa por Bahar. Sua diz a ele que ninguém pode ousar abandonar sua filha. Sirin então pergunta como ele irá impedi-lo. Sua não diz nada, mas encara Sirin. Por outro lado, Seida recebe uma ligação de Arif e sai do quarto de Bahar para atender. Arif pergunta como está Bahar. Seida responde que está bem. Arif percebe Seida um pouco estranho e pergunta o que está acontecendo. Talvez algo tenha acontecido com Bahar e ele não queira contar. A loira decide contar a verdade. Ela conta a ele que Sarp foi procurar Enver na casa dela.
Arif aterrorizado pergunta se ele conseguiu ver as crianças. Seida diz que não, já que Elis cuidou disso. Arif, muito zangado, diz que ele mesmo irá atrás daquele homem. Seida pede para ele não complicar mais as coisas do que já estão, já avisaram que não tem ninguém em casa. Ela pede a Arif que prometa que não irá a lugar nenhum. Arif promete não fazer nada por enquanto. Seida diz que Bahar está em boas mãos e desliga a ligação. Arif, cheio de raiva, joga uma mesa contra a parede sem saber o que fazer agora. Ele sai de casa e dirige seu carro até a casa de Enver. Ao mesmo tempo que Sarp também dirige em direção à casa de Enver e Atice, ele se lembra novamente das pistas que Enver lhe deu, que o fazem pensar agora que sua família está viva. Ele estaciona em frente à casa e vê outro carro chegar. Arif estaciona um pouco mais atrás e procura por Sarp. Eles ficam em seus carros a noite toda.